O meu vídeo de hoje não tem finalidade alguma sequer em criticar o presidente eleito, o senhor Bolsonaro, é apenas a minha opinião, sem ferir também aos eleitores que na grande maioria votaram no senhor Jair Bolsonaro à presidência da República. Meu voto continua secreto. Com relação à atitude e às tomadas de posição do senhor Bolsonaro, ele afirmou que ia enxugar os ministérios e para tal ia unir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Tornaria-se apenas um. Na sequência, o presidente já havia anunciado, ainda não de forma oficial, mas através da mídia, das suas entrevistas. Na sequência, os ruralistas tiveram uma reunião na casa do senhor presidente e, ao que me parece, ele teve um vacilo em dizer que as coisas não estavam definidas e talvez pudesse ser 2 ministérios, quando na realidade ele já havia dito que estaria enxugando esses ministérios. E a pressão, naturalmente, ocorreu por parte dos ruralistas, em que o senhor presidente falou que não havia problema que podia até ser 2 ministérios, sendo que para ambos ele faria a nomeação, o que é mais que justo. Só fica aí o registro de uma guinada, digamos, do presidente com relação de agora passar a 2, o que tudo indica. Na sequência, eu gostaria de falar também com relação ao presidente manifestar que provavelmente irá retirar a embaixada de Israel, passando a Jerusalém. Isso irá fortalecer Israel, com certeza, que é um Estado que ainda não é reconhecido por grande parte dos países árabes, e fortalece muito politicamente Israel a entrada da nossa embaixada dentro de Jerusalém. Só basta acrescentar, evidenciar que Jerusalém é uma capital disputada a ferro e fogo, infelizmente, por os árabes e pelos judeus, e isso causará um problema, talvez até interno, que hoje nós vemos em grande harmonia entre árabes e judeus. E isso poderá trazer consequências, inclusive na área comercial com os países árabes. Eu acho que o presidente devia ainda empossar o ministro das Relações Exteriores para que ele pudesse, me desculpe o termo, apalpar um pouco essa situação, se inteirar para que essa posição viesse a ser tomada. Eu acho que ela é prematura e um certo ponto até perigosa na questão das relações internacionais e comerciais para o nosso país, o Brasil. Com relação ao senhor Sérgio Moro, eu fiquei muito feliz dele ser indicado, por se trata de uma pessoa, de um homem que não tem nada que possa denegrir sua imagem, sua capacidade é extraordinária. Só acho que não é também eu voltando atrás. No primeiro momento eu fiquei muito feliz, mas hoje eu acho que é uma coisa assim muito arriscada, não do lado físico, mas do lado político, de uma guinada do nosso querido Sérgio Moro, da jurisprudência, de um juiz articular e ir assumir uma cadeira, já digo, não seria uma cadeira, um Ministério da Justiça num país altamente conturbado socialmente e economicamente. Portanto, se o senhor Sérgio Moro, no primeiro ou segundo ano, ele não conseguir resolver, ele vai cair no ostracismo e vai ter ele vai ter uma carreira muito queimada e dificilmente vai conseguir se levantar juridicamente. É muito perigosa a tomada de posição do seu Moro, porque não será um Deus descer na terra e acabar com o que acontece no nosso país, na corrupção, principalmente no Rio de Janeiro, aquele caos total, e mais acrescentando rapidamente, agora o seu ministro da Defesa, o seu Juckmann, agora depois de 8 meses não conseguiu desvendar ainda a morte da vereadora, do seu motorista, e agora está transferindo no apagar das luzes do governo Temer para que a Polícia Federal assuma. Se um ministro não consegue desvendar um crime, aí que eu me questiono, será que o nosso querido Moro vai conseguir resolver todas essas situações, ou de repente ele vai se envolver, que digo não maldosamente, não criminosamente, vai se envolver a levantar todos esses problemas,
vai sobrecarregar sua pessoa e de repente os resultados não serão os esperados. E daí nós, povo, né, me julgo o povo também, vamos questionar e começar a bombardear o juiz. Então eu gostaria que o próprio presidente, né, naturalmente seus assessores, desse uma olhada em tudo que está acontecendo e um pouco mais de cautela, porque o país tem solução, mas tem que ser paulatinamente e não pode ser a trancos e barrancos, que nós vamos cair nos erros fatais ainda, que me parece que o Sérgio Moro, ele se precipitou nessa tomada de posição, nessa aceitação. Eu hoje reflito, repito, sem críticas ao governo que aí está, que aí vai entrar, do seu Bolsonaro, mas eu particularmente no lugar do seu Sérgio Moro, que se um dia pudesse estar nessa posição, sou bastante humilde a reconhecer a minha posição, mas torço para que ele saia bem e até uma reflexão para ver se é o momento que ele deve assumir essa cadeira, essa posição, que é uma posição de repercussão nacional e internacional. A vocês, uma boa tarde, e não é crítica ao presidente, aos eleitores, a quem quer que seja. É um pensamento meu que eu expresso, gosto de respeito, assim como respeito todas as posições. A vocês, muito obrigado. Estou aberto no Face para que não queiram receber insultos e nem elogios, mas que as pessoas sejam francas naquilo que pensam e digam, para que a gente possa também se educar e reeducar diante do quadro político. A vocês, o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos e abençoe a nossa nação.